Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Quero agradecer vocês aí do TikTok, vocês católicos. Obrigado pelos os comentários, pela o respaldo o respeito, né, de ver esse trabalho, essa missão simples e humilde. E cada vez que esse conteúdo chega a mais pessoas. Esse é o meu propósito. Que você aprenda a defender a sua fé, que você seja como tantos outros aí. Amar cada dia mais a Igreja Católica. A única igreja que Cristo fundou e edificou, autorizada por Cristo na face da terra. Aqui é a continuação. Agora o Juan Oliveira fez tipo uma montagem no seu vídeo lá no debate com o Ariel para mostrar que ele está com a verdade. Engraçado, os caras eles desprezam a tradição, despreza os pais patrísticos, mas cita os pais patrísticos para tentar defender as suas mentiras. Vamos provar só de escritura, né? Sim, vocês protestantes não gostam de encher a boca. Eu só acredito na escritura. Então vamos de escritura. Certo? A gente pegar Orígenes, que é do século II, um padre bem antigo, 150 anos antes do Concílio de Nicéia, ou seja, um dos primeiros cristãos, na obra Patris Grete, do Mini, né, tem a homilia sobre Jeremias, que ele faz no livro 13 aqui. E Orígenes diz o seguinte: se um homem parte desta vida com faltas leves, ele é condenado a um fogo que purga os materiais leves e prepara a alma para o reino dos céus, onde nada de impuro pode entrar. Porque sobre a base, que é Cristo, você pode ter... E uma coisa, se você for debater com um protestante o purgatório, defender essa tese purgatório, você vai perder, porque não tem essa palavra purgatório na escritura. Tem um fogo purificador em 1 Coríntios 3, 13 em diante. Simples. É um dogma que a igreja desenvolveu com um testemunho próximo a licenciado na escritura. O dogma da Santíssima Trindade, se você for procurar Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Deus Pai e Deus Espírito Santo, você não vai achar, você vai achar Deus Pai, o Filho e o Espírito. A igreja demorou 4 cursilhos para degustar, para desenvolver o dogma da Santíssima Trindade de acordo com a Escritura. Porque a palavra Santíssima Trindade não tem na Escritura. E 90% dos protestantes acredita na Santíssima Trindade, Mateus 28, 19, 20. E não acredita no purgatório, que é um dogma desenvolvido pela igreja também. Alessijado também na Escritura. Simples entender isso. Em 1 João 5,16 diz que há pecado, ao termo, há pecado que não leva à morte. E há pecado que conduz à morte. Esse pecado, que são pecados veniais, e o pecado que leva à morte são um pecado mortal, como Cristo fala nas suas parábolas, como morre aquele Lucas 16, 19, morre o rico, vai para o inferno, e ali é cruelmente atormentado, ele tem a visão de Lázaro ali, que está na glória, e o pai Abraão. E roga por os irmãos deles. Ali você vê, há pecado que conduz à morte. Não diz que reze por esse. E há pecado que não conduz à morte. A prisão do inferno, o elemento, o fulano sai do inferno, não sai, cara, já está condenado, já era, não tem como, não há mais o que fazer. O purgatório, sim. Oração, orar por essas almas, etc. É simples, explícito na escritura, cara. Você tem que desenhar para esse doutor que tanta soberba, cara. A Bíblia é bem clara, o mundo vindouro, etc. Como já fiz um vídeo falando ontem sobre isso. leves e prepara a alma para o reino dos céus, onde nada de impuro pode entrar. Porque sobre a base, que é Cristo, você pode ter construído. Cara, isso aqui é uma vergonha para você, Juan Oliveira. Pegar parte do debate para tentar desmistificar, tentar provar que você venceu o debate. Você venceu o debate aonde, cara? Você não provou nada, você não levou ninguém à conversão, etc. Cara, infelizmente você ganha a vida se enganando o povo, pô. Com esses debates, declinando a igreja. Que ter razão ainda vocês, opositores da... Quem é o opositor da fé? Segundo Coríntios 2,17.
Se disfarçam em anjos de luz, ministros, mentirosos, falsos profetas. Não só Mas com vamos ouro, lá, né? prata e pedras preciosas, mas também com madeira, palha e feno. O que você espera que aconteça com a alma separada do corpo, essa alma que vai para o juízo, segundo a carta aos Hebreus? Você entraria no céu com sua madeira, sua palha, seu feno e assim profanar o reino de Deus? Ou por conta desses obstáculos ficaria sem receber o prêmio por seu ouro e pratas e pedras preciosas? Nenhuma das duas opções seriam justas. O que sobra é que você será provado ao fogo que queimará os materiais leves. Porque nosso Deus, para aqueles que compreendem as coisas do alto, é chamado de fogo purificador. Mas este fogo não consome a criatura, mas sim o que a criatura edificou, madeira, feno e palha. Fica manifesto que o fogo destrói a madeira das nossas transgressões e então nos retorna as recompensas Uma das boas. observação, pô. Ele tá citando o pai da igreja. Cara, não adianta, os caras não acreditam nos pais da igreja. Então, quando você for debater com esses hereges, você tem que provar de Bíblia, pô. Tá na Bíblia e ponto, acabou. Ah, você quer ter os pessoal? Eles vão tentar manipular, manobrar, tentar sair fora do contexto, colocar outras coisas pra desprezar o que a Bíblia está ensinando. Simples, pô. É Bíblia. Eles não acreditam, porque eles cuspiram na tradição e no magistério. Então, não tem conversa, como diz o padre Paulo Ricardo, não tem conversa, não tem acordo e ponto final, pô. Eles são tão os mentirosos, eles gostam do prato que ele come, que a Bíblia vem da igreja. Mas vamos lá, né? Vamos ver onde ele vai chegar nesse reliete dele aqui, né? Então nos retorna as recompensas das boas obras. A interpretação que eu estou trazendo aqui. Aí que você se engana, porque, por exemplo, aqui no Levítico 1:8, em Êxodo 1:6, de Origens, ele fala que esse fogo é sempre o fogo do fim do mundo ou o fogo do juízo final. Tá certo? Então, se está acontecendo no juízo final, ele não está falando de É purgatório. que você coloca uma cronologia que não funciona no céu, como a gente já citou aqui, Não, X se mil anos. essas pessoas estão perdendo galadão e ganhando galadão já O no canal juízo dele, final, ó. já aconteceu a volta de Cristo, já aconteceu a ressurreição, então não está falando de purgatório. Ele está falando de avaliação de obras. Não, é que você está dizendo que não é purgatório, mas é justamente o que eu tô Não, mas falando. o próprio Origens que você citou te refuta. O que ele disse que ele me refuta? Porque o fogo que ele tem entendimento aqui, de acordo com aqui a homilia 8 de Levítico e também a Êxodo 1:6, fala que esse fogo é o fogo do juízo final. Não é o fogo. Olha só. Tá fazendo montagem. Típico desses doutores. Lucas Gonzalez faz a mesma coisa quando ele é refutado, quando ele é envergonhado. Fazendo montagem para se passar o sabidão. Vocês defendem isso aqui, protestante? Você apoia isso aqui? Ó, João 8,44. O mentiroso é o diabo. Vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos. Depois de eu ter refutado o Ariel com a própria citação de Origens que ele mandou, existem mais duas citações de Origens que eu não trouxe no meu esboço do debate, e eu não estava lembrando dela, e eu poderia ter acabado com o argumento do Ariel. Você tava com o chat lá no computador, você não lembrou? Por que você não pesquisou isso? Ah, mas eu não lembrei para acabar logo com o argumento do... Aonde, meu querido? Aonde? Vez ali, né? Com certeza ele ia inventar algum malabarismo, porque quando eu confronto ele falando que Origens estava falando do juízo final... Assim, ó, uma dica. Vamos para o Google. Ó. Origens, pai da igreja que ele estava no purgatório. Vamos ver aqui. Olha só, você não precisa nem ir muito longe, ó. Ó, origem de Alexandria, C. 184 a 253. Certo? Acreditava em uma purificação pós-morte através de um fogo espiritual, ó. Como eu disse, a palavra purgatório não tem. Origem está falando de um fogo purificador que irá te purificar, como diz em 1 João 5,16.
pecados veniais. Olha só. A ideia, é uma ideia, é considerada uma precursora do conceito de purgatório, embora não fosse exatamente o purgatório medieval, mas uma purificação mais universal, envolvendo até mesmo pecadores que seria salvo, algo que a igreja romana posteriormente condenaria, e eles acreditavam que as almas podiam passar por um fogo purificador para se tornarem dignas do paraíso. Uma visão influenciada pelo pantonismo diferente da doutrina católica posterior, mais focada na expiação de pecados. Olha só. Eles acreditavam assim, cara. Purificação pós-morte, ó. Origem defendia, ó, que a alma não completamente purificadas passaria por um fogo espiritual para expiar pecados e alcançar a beatitude, ó. Os caras, eles liam a escritura. Essa base, essa ideia desse fogo purificador está ali em 1 Coríntios 3:13, que o próprio São Paulo fala: aquele que com dano receberá recompensa, glória, céu, e será salvo, mas porém passando através de um fogo, de acordo com os Origens está nos ensinando. Como Origem refuta o Ariel, se Origem defendia, se Origem é católico, Origem vai defender pensamento protestante? Olha só. Fogo espiritual, ó. Ele não via esse fogo como material, mas como uma realidade espiritual de purificação, uma espécie de condição ou lugar, ó. Diferença do purgatório católico, ó. Sua visão, inclusive a salvação universal, pois até os piores pecados seriam purificados, o que é considerado heresia pela Igreja Romana, que define o purgatório como um lugar de expiação para os salvos que morrem em estado de graça, mas com pecados veniais, não perdoados. Ó. Olha só que interessante. O que está em estado de graça? Você morreu buscando santidade. Não atingiu a 100% a santidade. Pecado que não conduz à morte. Influência. Orígenes junto com Tertuliano. Que lindo, cara. E outros padres da igreja lançou a base para o desenvolvimento gradual da doutrina do purgatório, que foi formalizada um século depois, especialmente em Agostinho, mais tarde no concílio medieval. Olha só. Portanto, Origens tinha uma ideia de purificação no pós-morte que procedeu e influenciou a doutrina católica do purgatório, mas sua teologia era mais completa e universalizante e acabou sendo condenada pela igreja. Ó. Ele pensava outras coisas, etc. Olha só, cara. Por quê, pô? É simples entender isso. Olha só. 1 Coríntios 3. Olha só. 13. A obra de cada um, ó. Aparecerá o dia do julgamento. E irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Ó. Se a construção resistir ao construtor, receberá a recompensa. Ó. Olha só. Dá um zoom aí, meu querido. Ao 15. Ó. Se pegar fogo, ó, é disso que Origem Tertuliano está falando. Foi através disso que o dogma foi desenvolvido.
Aí vem o termo, a palavra purgatório, que não tem na escritura, tem um fogo purificador. Que a Bíblia diz lá no primeiro século aqui, ó, muito antes desses caras existir. Quem são esses doutores? São os sucessores dos apóstolos. Vai desenvolvendo, vai degustando com o tempo. Pecado mortal não tem como. Isso que a igreja condenou ali. Olha só. Se a construção reconstrói, receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, porém passando através de alguma maneira, através do fogo. Então, seremos salvos, sim. Mas através de alguma maneira. Que maneira é essa? Um irmão mandou um comentário aí. Diz que... Irmão, eu não sei, cara. Tem muitas beatas aí que teve a visão do purgatório. Só você pesquisar. Os pecados ali, o grau. Que eu vou fazer um vídeo falando isso mais pra frente. Que eu tô estudando sobre esse assunto. Estudo mais muito pais da igreja. Santos da igreja que defendia isso. É simples, pô. Esse João Oliveira, ele é tão mentiroso, pô. Olha, você pega aqui, ó. Martinho Lutero acreditava no purgatório? Olha só. Olha o pensamento de Lutero. O purgatório é a maior falsidade porque se baseia na impiedade e na descrença, pois nega que a fé salva é sustentada, que santificação pelos pecados é a causa da salvação. Olha só, qual Papa inventou o purgatório? Por que evangélicos não acreditam no purgatório? Tem tudo aqui, tem toda a referência, tudo que você quiser saber. Tem. Você quer saber por que o protestante não acredita no purgatório? Você vai lá. Por que a igreja acredita no purgatório? Tá lá. Tem toda a referência, pô. Você não precisa nem ficar escutando esse blá 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 desses caras, pô. Toma vergonha na cara e seja curioso, pô. Martinho Lutero, ele é tudo contra o dogma da igreja católica. Ele era contra o Papa, ele era contra o pastoreio, ele era contra as imagens via sacra. Ele é ridículo, cara. Ridículo. Certo? Provamos aqui que tanto Orígenes e Tertuliano, Santo Agostinho, os pais da igreja todos é unânime a respeito disso. Certo? E vamos aqui, olha só. Você pega aqui no YouTube, ó. Você quer tirar a sua conclusão? Certo, o João Oliveira refutou o Ariel. Só você ver aqui, ó. Ariel e João Oliveira. É simples, pô. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ainda tá no canal dele ainda, ó. Aqui, ó. Só você pegar aqui, ó. Ir lá no canal do Pastor César e ver, pô. E comparar. Aqui é o Lucas Banzoli tentando desmistificar, fazer aquela cirurgia da palhaçada desse doutor. E vamos, pô. Aqui tem o Ariel também falando sobre debate. Muito diferente do João Oliveira, pô. Entendeu? Aqui, ó. É o que mais tem, pô. Ó. Só vê isso que tá famoso, pô. Entendeu? É simples, pô. De Bíblia, ó. Você pega agora, pra finalizar aqui, ó. 1 João 5,16, ó. 5,16. 1 João 5,16, ó. Só dá um zoom aí, ó. Que tá falando esse texto. Se alguém ver seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, ó. O protestante pecou, já vai pro inferno, pô. O protestante é assim. Eu não preciso me confessar, eu vou lá, me arrependo, vou no meu quartinho ali, me arrependo. Os caras já tá salvo, pô. Os caras já tá 100% santo, porque o sacrifício de Cristo já é suficiente para eles.
certo? Mas não dessa maneira, pô. Seu sacrifício de Cristo é suficiente. O que há de sobre essas almas desse purgatório é o sangue de Cristo. A misericórdia triunfará sobre o julgamento, porque nada de profano entra ali na glória. Apocalipse 21:17. E Mateus 5:8. Só os puros de coração verão a Deus. Sim, o sacrifício de Cristo nos salvou, nos redimiu, nos reconciliou, mas você não consegue ser santos, seguir 100% de santidade. Vai ter sempre uma desregradação, uma falha. Porque você, não, nesse mundo hoje em dia, eu abro meu Face, cara, tem de mulher pelada mostrando a bunda. Traição. A pior espécie de imundícia na rede social, pô. Sai pra trabalhar, só olhar pro lado você vê, pô, a prostituição tá igual a Sodoma e Gomorra, pô. Como você vai chegar à santidade 100% nesse mundo corruptível? Simples, pô. Quer dizer, busquei 80% de santidade. Vou entrar no paraíso? Não, cara. Vou ser purificado. Quando aquele jovem que o filho pródigo abandona lá, pede a herança, vai para o mundo, ele desejou matar a fome ali no chiqueiro dos porcos, etc. Ele volta, ele lembra do seu pai, volta. O pai faz o quê? Faz uma festa. E para ele entrar nessa festa acontece o quê? O que o pai faz? Ele toma um banho, pô. Ele não vai entrar todo sujo lá na festa do pai, não. Ele toma um banho. Você não vai entrar todo sujo na glória. O purgatório é isso. É um banho que você vai tomar para entrar para a festa. Simples. Claro que o Rander venceu o debate, porque a palavra purgatório não existe. Ele estava querendo achar a palavra purgatório, que não existe. Simples entender isso. Simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.